Porque é o seguinte, é o gancho perfeito para falar em rombos, falando em estatais, privatização, modelos aí de desestatização. Os Correios, meus amigos e minhas amigas, calculam que precisam de 20 bilhões de reais só para fechar as contas. Meus amigos, o governo já está articulando empréstimos com bancos para socorrer a estatal. Isso era mais previsível do que o amanhecer e o anoitecer, né, Mano Ferreira? Explica pra gente o que tá pegando. O que tá pegando é estatal sendo gerida como estatal. Como faz o gancho com o nosso tema anterior. A gente vê um verdadeiro rombo que foi construído nos Correios. Uma empresa que não se atualizou no tempo. Uma empresa que segue capturada por interesses políticos e por cabides de emprego para aliados do governo, no lugar de efetivamente focar na prestação do serviço de qualidade para o consumidor final. A gente precisa, para resolver de verdade problemas como esse, privatizar. Não dá para cair no conto da carochinha como se, determinados serviços estratégicos precisam ter o monopólio do Estado na prestação do serviço. Não precisa. O que acaba ocorrendo, como a gente vê, de forma muito cristalina no caso dos Correios, é uma captura da estatal para interesses político-partidários e eleitorais, fazendo com que ela seja extremamente ineficiente e, na prática, tenha um rombo desse tamanho. Os defensores da manutenção do estado de coisas, do status quo, Dias Peixoto, sempre vão dizer que mantém nos rincões, nos grotões do Brasil profundo, não são comercialmente atrativos e nenhuma empresa privada vai conseguir atender esses lugares mais isolados do Brasil. Te convence isso? Não, até porque minha família vem de um rincão aí do Brasil, um lugar bem pequenininho chamado Anicuns. E lá... Anicuns, lá no Goiás. E deixa eu te falar, antes realmente era só Correios, mas hoje se você pede aí pela internet, chegam outras entregadoras privadas, outros sistemas de entrega. Então, talvez isso fosse verdade há 10, 20 anos, isso não é verdade mais hoje. O que é verdade? É verdade que tem um rombo de 20 bilhões e é verdade que a solução do governo federal, a solução aí que o presidente vê, é um empréstimo para esse rombo. Quem vai emprestar esse dinheiro? Você. Você que está nos escutando vai pagar os juros, muitas vezes um dinheiro que vem mais caro para uma taxa de juros mais baixa por se tratar dessa estatal. Então, assim, no final das contas, isso só aumenta a nossa dívida pública, isso só piora o nosso Estado e não tem sido funcional. Os Correios não funcionam. Esse é um fato. Não vale a pena uma empresa de 20 bilhões, que o prejuízo, quem paga é você. Quem paga somos nós, é quem está trabalhando. Então, muito melhor seria 20 bilhões injetado aí no emprego, no desenvolvimento econômico, na educação, do que nos Correios. E culpar só a taxa das blusinhas me parece uma baita de uma desculpa esfarrapada, sinceramente. E se for culpa da taxa das blusinhas, então é culpa de quem? Do governo federal, Muito bem colocado. E é por isso que, de novo, eu não gosto desse open bar de CPMI, mas se faz necessário, ao que tudo indica, é o expediente que a gente tem ao nosso dispor, de iniciarmos uma comissão parlamentar para tentar responder perguntas óbvias. Como é possível que uma empresa que era lucrativa até na pandemia começou a degringolar e virou deficitária com prejuízos bilionários obscenos como a gente vê hoje? Então, antes de qualquer resgate bilionário, antes de qualquer boia bilionária com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, a gente precisa ter essas respostas de onde é que foi parar esse dinheiro e como, quem estava envolvido. Como foi possível chegar a esse estado de coisas? E sabe o que é vergonhoso, Marinho? É vergonhoso. Mano, que a ministra Esther Dweck falava até o ano passado que os resultados negativos nos primeiros anos das estatais não deveriam ser lidos como prejuízos, como rombos. Ela criticou diversas vezes essa cobertura de nós, da imprensa, falando em rombos das estatais, dizendo ela que eram investimentos que seriam, portanto, recuperados nos anos seguintes. E agora o próprio governo admite a necessidade de um empréstimo de 20 bilhões, que, veja só, esse valor é maior do que o faturamento anual dos Correios, para tapar o rombo. Então, toda a retórica estatista de investimento por meio de estatais para recuperação futura, como se o Estado fosse um excelente investidor,
e como se isso fosse uma fórmula mágica. Não, vamos aqui gastar a rodo, que esse dinheiro vai voltar um dia. Na verdade, o que a gente vê é isso. Descaso com o dinheiro do pagador de imposto e um rombo que, no fim das contas, vai recair novamente sobre cada um de nós. Lançando mais uma provocação para a bancada, os defensores da manutenção do status quo vão falar que nem os Estados Unidos, o berço da livre iniciativa, privatizou por completo o seu sistema de correios e de correspondência, né? O país do FedEx, do DHL, do UPS, tem o USPS, United States Postal Service, que ainda é um ponto importante lá, apesar de ser deficitário também. Eu lembro que esse é um debate recorrente aqui, mas a situação agora é outra, meu amigo. Eles já pediram um arrego bilionário com o seu e o meu e o nosso dinheiro. A gente precisa se compenetrar que eles se renderam, né? Eles se renderam e acabaram constatando tudo que a gente vem alertando há muitos, muitos meses aqui nesse programa. Vocês que nos acompanham sabem bem disso. Guilherme Sugimori, essa questão, né? Nem os Estados Unidos, o berço da liberdade, é 100% privatizado. Eu concordo com o Mano no sentido de que há uma questão de ineficiência, há uma questão de gestão, há uma questão de modelos antiquados, e isso gera perda de dinheiro, gasto. É verdade isso precisa ser adereçado. É que eu, talvez, até o Mano me considero uma pessoa inocente, talvez, nesse aspecto. Eu não acho que a privatização é a solução para esse tipo de serviço. Eu acredito que a solução é justamente seguir essas orientações, mano, que você está indiretamente dando, que é aumentar a eficiência, aumentar a fiscalização, otimizar a gestão, melhorar, adequar a tecnologia. Porque essa questão dos rincões, de chegar, de fornecer o serviço a todos, o que está por trás disso? Está em o Estado atender as áreas que não são lucrativas. Se você coloca isso para uma empresa privada, ela tem mais incentivo a atender pior as partes que não dão lucro e focar nas partes que dão lucro. Nós temos alguns exemplos disso em privatização. Nós temos aqui, em São Paulo, o fornecimento de água, por exemplo, em vários bairros periféricos, ele é cortado ou diminuída a pressão à noite. Algo que não acontece nos bairros centrais. Quem fazia a prestação do serviço de água até agora em São Paulo? Foi até tomar uma água aqui para poder lembrar. A Sabesp, um estatal. Então você está comprovando o meu ponto de que a gestão estatal não é mágica para resolver os problemas. A gente precisa ter uma regulação bem feita para serviços que são monopólio natural, como é o caso do saneamento. Não é o caso das entregas de correio, vale dizer, porque é possível ter totalmente concorrência aí. Vale dizer, não há rincão brasileiro onde não chegue Coca-Cola. Então, essa ideia de que a iniciativa privada não chega... Eu quero ver chegar Coca-Cola lá na Gruta do Surucucu. Esse eu quero ver. Não acredito. Ô, Tarcísio, você tá preocupado com a Copa? Vamos que vamos.